para juros compostos. Lembra que qual a diferença de capitalização simples? Valor futuro igual a valor presente, que multiplica o resultado de 1 mais a taxa e multiplica o prazo. Isso na capitalização simples. Agora, porque a gente tinha lá que era um sistema linear, reto, né? Então a gente tinha essa etapa condizente com uma linha reta. Agora, a gente tem esta etapa aqui que condiz com uma parábola, com uma ascensão exponencial. Então, a gente tem a seguinte situação. Para descobrir o valor futuro de uma aplicação, a gente precisa ter o valor presente multiplicado pelo resultado de 1 mais a taxa elevado ao prazo. Então, o prazo será o nosso expoente para essa potenciação, ok? Se eu quiser descobrir o valor presente, o enunciado precisará me informar o valor futuro, a taxa e o prazo. Eu precisarei dessas três variáveis para calcular o PV. Se você quiser escrever ao contrário, fica até mais fácil entender essa modificação na fórmula. 1 mais a taxa que elevado ao prazo igual a valor futuro. Pense na fórmula escrita dessa maneira aqui. Se eu quiser descobrir o valor presente, para descobrir o valor presente, eu tenho que manter o PV aqui, isolado, do lado esquerdo, e jogo tudo para o outro lado para fazer companhia com o valor futuro. Eu vou ter a seguinte configuração. O valor presente ficou aqui paradinho, o valor futuro já estava aqui desse lado, ok? O valor futuro já estava do lado direito. Tudo que estava multiplicando o PV vem para o outro lado dividindo o valor futuro. Então, a gente tem uma simples divisão. A execução da fórmula é, primeiro, eu resolvo o que está dentro do parênteses, para depois a potenciação e aí sim a divisão. Se eu quiser descobrir o N, quero descobrir o N agora. Mantenho o N deste lado aqui, sozinho, do lado esquerdo, e jogo para o outro lado o PV para fazer companhia ao valor futuro. Se ele estava multiplicando, ele vem dividindo. O 1 mais a taxa estava multiplicando o PV, ele vem para o outro lado dividindo PV e valor futuro. Só que aí a gente teria um problema. A fórmula pararia aqui. Valor futuro dividido por PV, o resultado dividido por 1 mais a taxa. Mas a capitalização é exponencial. Se é exponencial, então está faltando a incidência dessa potencialização. A gente, para fazer essa correção, a gente vai ter que utilizar a tecla LN da sua calculadora científica ou da calculadora financeira. Essa tecla, ela representa a função de logaritmo neperiano, que não cabe a explicação na aula, mas saibam que vocês vão ter que utilizá-la sempre que forem calcular manualmente o prazo, ok? Quando a gente chegar nesse exemplo, eu explico com mais detalhes a execução da fórmula. E se eu quiser descobrir o I, mantenho o I isoladinho aqui do lado esquerdo. Para o outro lado já tinha o valor futuro já estava aqui. Eu jogo para o outro lado o PV, estava multiplicando, ele vem dividindo. O N estava fazendo uma potencialização, então ele vai para o outro lado. Quando ele vem para o outro lado, ele faz essa inversão. A gente tem uma inversão da base, aquilo que era base se torna denominador, e a gente tem o número 1 acrescido nesse expoente, ok? Então a gente tem essa inversão. Então, quando o N vem para o lado esquerdo, ele se transforma nessa fraçãozinha aqui. E continua sendo um expoente para a potencialização. E o 1 que estava adicionando, ele vem para o outro lado, subtraindo. E aí a gente fecha as três variações da mesma fórmula. Primeiro exemplo. Calcular o montante de um capital de 5.000 aplicado à taxa de 4%.
ao mês durante 5 meses. Então, vamos identificar os valores lá. Calcular o montante. Montante, então, valor futuro. Então, eu não sei qual é o valor futuro. De um capital de 5 mil. Ok, capital é o PV. A taxa de 4% ao mês. Então, 4%. A taxa, quando vem para dentro da fórmula, ela vem na forma decimal. Então, como que eu faço essa conversão? Vamos lembrar, então. Os 4% dividido por 100, então eu tenho 0,04. Se eu quiser fazer o processo inverso, basta multiplicar os 0,04, multiplica por 100 e você vai ter novamente 4%. Ok. Ok nada. E o prazo? O prazo é de 5 meses. Opa, a equivalência entre a taxa e o prazo na sua unidade temporal. Então, prazo é o 5. Pego a linda e bela fórmula que conheço, substituo os valores dentro da fórmula e vamos à resolução. Lembrando, regra básica da matemática. Primeiro resolve aquilo que está dentro do parênteses, depois colchetes, depois chaves, seguindo a ordem das operações, que é primeiro as potenciações e radiciações, depois as multiplicações e divisões, depois as somas e subtrações. Ok? Lembrou disso tudo? Então, a gente faz aqui primeiro o que está dentro do parênteses. É uma simples adição. 1,04. Aí sim eu posso elevar esse valor à quinta potência. Então, vai ser 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04. É o número vezes ele mesmo, a quantidade que está indicada aqui, o expoente. Que vai dar o resultado de 1,21665290. Que vai multiplicar o valor presente. Multiplicou o valor presente, chega ao valor correspondente a R$ 6.083,26. Todo problema precisa de um fechamento. Então, após os 5 meses, o montante será de R$ 6.083,26. Ok? Então, essa é a nossa resposta. A vida pode ser mais simples, a vida pode ser mais bela, se a gente aprender e dominar o uso desse brinquedinho chamado HP12C. Vou limpar os registros financeiros da calculadora e inserir todos os valores correspondentes. Vamos lá? Então, eu tenho aqui, vou colocar aqui a função C na calculadora. Essa função C, ela permite a calculadora a fazer cálculos com prazos, com períodos quebrados, ok? Então, se eu tiver 1 mês e meio, então vou colocar 1,5, a calculadora vai entender 1,5, ao invés de arredondar para 2 períodos. Então, o que a gente precisa fazer? Ffin e freg para limpar a calculadora. Então, vamos lá. Ffin, freg, eu limpei o registro financeiro e limpei o registro regular da calculadora. Então, eu vou começar a inserir os valores. 5.000 CHS PV. Por que o CHS? O CHS indica a saída de caixa, ok? Foi uma aplicação. Eu tirei dinheiro do meu bolso, coloquei no bolso do banco. Depois de um prazo que vai ser de 5 meses, então 5 é o meu prazo, e uma taxa de 4%, a calculadora é inteligente, ela sabe identificar a taxa, não precisa colocar na forma decimal, então 4 é o meu I. Eu quero descobrir o quê? O valor futuro. Valor futuro positivo, R$ 6.083. Se fosse uma situação inversa, a qual eu estivesse emprestando dinheiro, quer dizer, ou melhor, se eu estivesse recebendo esse dinheiro emprestado, então eu teria o valor presente positivo como uma entrada, ok? Então não precisaria colocar o CHS, e o valor futuro seria negativo, porque indicaria uma saída do meu caixa. Agora sim o cálculo de N. Vamos lá. A indicação aqui, a orientação do Czinho, que eu acabei de falar para você, tem que ter
E para colocar, você tecla STOEEX, vou mostrar para vocês. Limpar aqui a calculadora, o visor para vocês verem. Então eu tenho aqui STOEEX sem a função C. STOEEX, o número C, a letra C aparece aqui, indicando que a função está habilitada. Uma aplicação de R$22.000 produziu a taxa de 2,4% ao mês, o montante de R$26.596,40. Calcule o prazo da operação. Então, a gente tem uma aplicação, é o nosso capital inicial, é o PV. A uma taxa de 2,4% ao mês, produziu o quê? Um montante de 26 mil. Então, tenho a minha taxa na forma decimal. Pego a fórmula de N, porque ele está pedindo para calcular o prazo da operação. Então, pego a fórmula, lembrando que ela vai ter o logaritmo neperiano. Então, vamos lá. Substitui os valores dentro da fórmula. Os 26 mil dividido pelos 22 mil, o resultado incide a correção do logaritmo neperiano. Na parte de baixo, eu tenho 1 mais a taxa e depois a correção do logaritmo neperiano, ok? Então, eu tenho o resultado da divisão do valor futuro pelo valor presente, eu chego ao resultado de 1,2089272. E o resultado da parte aqui de baixo, obviamente, 1,024. Corrigindo com o logaritmo neperiano, teclando essa função na sua calculadora, você vai chegar a esses valores aqui corrigidos. 0,1897 e 0,0237. Um dividido pelo outro, você chega ao resultado de 8. 8 o quê? 8 maçãs? 8 anões? 8 princesas? Não. 8 meses. Por que 8 meses, professor? Justamente porque a sua taxa de juros era ao mês. Se sua taxa de juros fosse ao dia, então seria ao dia, ok? Então a taxa de juros vai determinar, a unidade da taxa de juros vai determinar a unidade do prazo. Mostrar como que a gente faz isso na calculadora, né? Usando a função ln. Ffin, freg, só para limpar aqui os registros. Deixa eu diminuir um pouquinho a calculadora, porque eu não estou enxergando os números aqui. Ok, agora sim eu consigo enxergar tudo. Então, eu tenho os 26.596,40. Esse é o meu valor futuro. Então, eu só estou executando a fórmula, tá? Enter, 22.000. Eu vou dividir, fazer a divisão dessa etapa aqui. Então, dividir. Cheguei a esse valor aqui, 1,2089. Ok? Exatamente o que tem aqui. Eu vou usar a função ln. Onde que está a função ln, professor? Está aqui, ó. Debaixo da tecla percentual do total, percentual t. Então, a gente vai ter que usar a função azul. Então, eu teclo gln. Então, eu chego ao valor de, os 18,973341. Esse valor já está aqui na minha memória. A próxima operação que eu preciso fazer é o denominador aqui de baixo. Ok? Então, 1,024 é essa etapa aqui. Ok? Vou corrigir o valor com o ln. Então, gln, cheguei a essa etapa aqui. A calculadora HP ela é inteligente. Esse número aqui ainda está armazenado na sua memória. Vou mostrar aqui para vocês. Ele ainda está aqui na memória. Então, basta eu teclar dividir e ele chega, que beleza, nos 8 meses exatamente. Olha que maravilha. A calculadora é muito importante, muito útil para a nossa vida. Mas a gente pode também evitar esse percalço aqui com o logaritmo neperiano. Então, a gente usa as funções financeiras da calculadora. Como que eu faço? Ffin, freg, ok? Limpei os registros. Os 22.000 foi uma aplicação, então esse dinheiro saiu, CHS PV. 26.596,4 é o meu valor futuro.
2,4 é a minha taxa. E eu quero descobrir o quê? O prazo. Então, N. Pronto. Resolvi mais um exercício. Para fechar o bloco, com o valor presente agora. No final de 2 anos, o senhor Dário deverá efetuar um pagamento de R$2.000 referente ao valor de um empréstimo contratado na data de hoje, mas os juros devidos correspondentes à taxa de 4% ao mês. Qual é o valor emprestado? Você sabe que o senhor Dário, depois de 2 anos, ele vai ter que pagar R$2.000. Então, nosso prazo, 2 anos, e o valor futuro, R$2.000. E a taxa de 4% ao mês. A taxa vem aqui na forma decimal, ok? Só que há uma incompatibilidade entre o prazo anunciado, 2 anos, e a taxa ao mês. Vamos corrigir, então, o prazo. Vamos mexer no prazo, que é melhor no prazo do que mexer na taxa. Então, 2 anos, cabem quantos meses em 2 anos? Simples, para cada ano cabe 12 meses, então 2 vezes 12, 24. Não precisa nem de conta para fazer isso, ok? Pega a fórmula, valor presente, quero descobrir o valor presente, então vamos lá. Substitui os valores dentro da fórmula, resolve primeiro o que está aqui de baixo, o nosso denominador, 1 mais a taxa, elevado, o resultado elevado a 24. O resultado disso vai ser o denominador de 2.000. Um dividido pelo outro chega a R$ 720,24. Então, esse é o valor do empréstimo para o senhor Dário. Na HP, tudo fica mais fácil, a vida é bem mais tranquila. Notem que a interpretação é a mesma do exercício. O que muda é apenas a velocidade a qual a gente resolve o exercício. Ffin, Freg. 2.000 é o valor que vai ter que sair lá na frente, né? Então, CHS, FV. 24 é o prazo em meses. 4 é a taxa, 4% ao mês é a nossa taxa. E eu quero descobrir o quê? O PV. Então, valor presente. Eu tenho aqui 780,24 centavos. Arredondando para 2 casas decimais. Pronto. Qual é a taxa de juros mensal cobrada em uma operação de investimento cujo principal de 47.000 proporcionou o montante de 51.248 após o período de 120 dias. Primeira leitura, segunda leitura, né? Fazendo aquele procedimento. Qual é a taxa? Então, já está querendo saber a taxa. É isso que a gente quer descobrir. Mas ele pede uma taxa mensal. Então, eu quero uma taxa ao mês. Cujo principal é o valor presente, é o capital que iniciou a operação. Proporcionou um montante, olha que bonito, 51.000. Então, meu valor futuro já está aqui, valor presente. E o prazo, o período é de 120 dias. Pô, 120 dias não é equivalente ao que está sendo solicitado, uma taxa de juros mensal. Então, vamos cumprir com aquela regrinha de ouro. Melhor converter o prazo para a mesma unidade temporal da taxa do que o contrário. Então, vamos converter o prazo. O período é de 120 dias. 120 dias equivale a quantos meses? Quantos dias cabe dentro de um mês? 30. Então, 30 vai ser o meu denominador. Foi informado 120 dias, então 120 dividido por 30, eu tenho o resultado 4. 4 o quê? Meses. É isso que eu estou buscando, uma equivalência em meses. Pego a linda e bela fórmula para a taxa e vou calcular. Substituo os valores dentro da fórmula, o valor futuro, o valor presente.
1 dividido por 4 é o meu expoente. O resultado, menos 1, tudo multiplicado por 100 para converter em percentual. Então, resolve primeiro o que está dentro do parênteses, ok? Está aqui dentro do parênteses, a gente resolve primeiro. 51.000 dividido pelos 47, a gente chega a 1,0903. E resolvi também aqui o expoente, que era 1 sobre 4. 1 dividido por 4 é 0,25 para cada um. Elevo o valor que está dentro do parênteses a 0,25. Subtraio 1. 1 vai ser subtraído. Multiplico por 100. Multiplico por 100. E chego ao resultado de 2,18679. Isso representa o quê? Se é uma taxa, então eu posso apresentar com 2 casas decimais. A taxa é de 2,19% ao mês. Por que ao mês? Justamente porque o seu período está em meses. Ok? Vamos lá. Na HP12C, como que fica a nossa brincadeira? FFIM, FREG, limpa os registros financeiros, 47.000 CHS-PV, 51.248 valor futuro, 4 é o N, 1 é o resultado que a gente buscava. F2 para encurtar as casas decimais e a gente chega no mesmo resultado. Vamos brincar com HP? Fazendo devagarzinho, hein? FFIM, FREG, limpei os registros da calculadora. 47.000 é a minha entrada. Então, saiu dinheiro do meu caixa. CHS, PV. 51.248 é o meu valor futuro. Então, indico a tecla de valor futuro. 4 é o meu prazo. E o que eu quero descobrir? A taxa. Então, teclo I. Chego ao mesmo resultado, estava aparecendo aqui, ó. Arredondar para 2 casas decimais, para ficar igualzinho que está aqui. 18,67. Se eu quiser arredondar para 2 casas decimais, eu teclo F e a quantidade de casas decimais que eu quero. F2. 2,19. Se eu quiser todas as casas decimais, F9, ele aparece todas as casas decimais, ok? F2, 2 casas decimais. E aí a gente chega ao valor de I, ok? E aí a gente entra com a segunda fórmula, a fórmula de taxa equivalente. Aquilo que eu disse, eu reforço, eu reafirmo. Para converter uma taxa que está ao mês para ao ano, eu preciso utilizar essa brincadeirinha aqui, essa belezinha, a taxa equivalente. Se não utilizar ela, vai estar errado a sua conversão. Aí fala assim, professor, mas tudo bem, então já que é melhor mexer com N e não mexer com I, a gente não mexe com I, a gente precisa nem aprender a fórmula. Bem, errado. A gente precisa aprender essa fórmula porque o mercado ele não está nem aí para aquilo que a gente acha melhor. O mercado ele vai informar a taxa que ele quer e se eu quiser resolver os meus problemas, eu preciso aprender a como converter essa taxa, ok? Então, para a gente de finanças, não existe alternativa, não tem outro caminho. Tem que aprender o método de conversão de taxa equivalente em capitalização composta. E vocês vão ver que a fórmula em si não é um problema. A resolução da fórmula não é um problema. O problema está na interpretação do que a gente chama de NQ e do NT. O prazo que eu quero dividido pelo prazo que eu tenho. E aí eu vou explicar para vocês. Dá uma olhadinha. O IQ significa taxa equivalente, que vai ser composta pela
pelo resultado de 1 mais a taxa que você tem, quer dizer, a taxa que foi informada no enunciado, elevado ao NQ, que é o prazo que eu quero, a unidade temporal que eu desejo, dividido pelo NT, que é o prazo que foi informado, a unidade temporal que foi informada. Tudo isso menos 1, tudo isso vezes 100, para converter em taxa, em percentual, ok? Vamos ver como que a gente brinca com isso. Se o maior problema está aqui, no nosso exponencial, então eu vou perder mais tempo com vocês explicando essa etapa, ok? A maior parte de vocês tem dificuldade nisso, então já tem anos que eu explico isso e é sempre a mesma dificuldade na hora da compreensão. Depois que compreende, passou por essa etapa, vai tranquilo, vai sossegado, ok? Digamos que um exercício ele apresentou, ou um contrato financeiro apresentou a taxa ao ano. Então a taxa que você tem está ao ano. Mas você precisa fazer a duração do contrato, não vai ser de um ano completo, ou vai extrapolar um ano e vai passar mais alguns meses. Então você precisa de uma taxa que esteja ao mês. Então a taxa que você quer, o N que você quer, o prazo que você quer, ele tem que estar ao mês. O que você faz? Olha para unidade, para a menor unidade dentre as duas, então neste caso é o mês, e pergunta, quantos meses cabe dentro de um ano? 12 meses é a resposta. Então a taxa que você tem é para, você quer uma taxa para um mês, só que você tem uma taxa que é equivalente neste momento para 12 meses. Então o seu NQ e o NT é 1 sobre 12. Aqui está, eu quero a taxa para um mês e foi informado uma taxa para 12 meses. Entendeu? Não? Então vamos para o segundo exemplo. Foi informada uma taxa também ao ano, mas eu preciso que a taxa esteja ao dia. Então eu faço o seguinte, eu olho para a menor unidade dentre as duas e pergunto, quantos dias cabe dentro de um ano? Quantos dias cabe dentro de um ano? Lembra que nosso calendário é o comercial? Dentro de um ano cabem 360 dias. Então, isso é igual a um ano. Então, isso é igual a um ano. Se eu quero a taxa para um dia, mas foi informado uma taxa que é equivalente a 360 dias, então eu tenho esse vai ser o meu NQ e o meu NT. 1 sobre 360. É o que está aqui, 1 sobre 360. Se o enunciado, o contrato, apresentou uma taxa que está ao mês e você quer uma taxa ao dia para fazer os cálculos, vamos dizer que você aplicou o dinheiro lá e não ficou um mês completo, você ficou apenas 25 dias, então você vai precisar de uma taxa que seja diária. Então você olha para a menor unidade dentre elas, no caso ao dia, e pergunta, quantos dias cabe dentro de um mês? 30 é a resposta. Então você quer a taxa para um dia, e o problema te deu uma taxa que é para 30 dias. Ok? Ah, mas não era uma taxa para um mês? Então, um mês equivale a 30 dias. Então, você está pegando, olhando, tendo como referência a menor unidade dentre elas, para fazer essa pergunta e saber qual é a equivalência de períodos dentro da unidade temporal. Então, eu tenho o meu NQ1, a taxa que eu quero é para um dia,
E a taxa que foi informada era para 30 dias, ou seja, um mês. Tá, tudo aqui foi a mesma coisa praticamente. Eu tinha uma unidade temporal grande, maior, e convertendo para uma unidade temporal menor. Tá, e se for a situação inversa? Ok, vamos lá para a mesma brincadeira. Foi informado no contrato uma taxa ao mês, e você precisa que essa taxa esteja ao ano. Olha para a menor unidade dentre elas e pergunta: quantos meses cabe dentro de um ano? Resposta: 12. 12 meses cabe dentro de um ano. A taxa que você quer é para uma equivalência que seja para 12 meses. Mas o enunciado te deu uma taxa para um ano. Ou melhor, o enunciado te deu uma taxa, para um mês. Então, 12 dividido por 1. Então, o meu NQ é 12 e o meu NT é 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, eu não preciso fazer 12 dividido por 1, ok? O mesmo vai acontecer nos outros casos. Mas eu só estou mostrando aqui a fração para entender que eu tenho um NQ e eu tenho um NT. O NT seria 1. Não entendeu? Vamos fazer de novo aqui, agora com ao dia. Eu tenho uma taxa que foi informada ao dia, porém eu preciso convertê-la para uma taxa que seja ao mês. Olho para a menor unidade dentre elas e pergunto: quantos dias cabe dentro de um mês? Resposta: 30. 30 dias cabe dentro de um mês. Então, o prazo que eu quero, o N que eu quero é 30. Para 30 dias. O N que eu tenho é para um dia. 30 dividido por 1 é igual a ele mesmo, 30. Então, eu tenho aqui 30, é o resultado. Último exemplo. Eu tenho a taxa que está ao dia e preciso que a taxa esteja ao ano. Mesma situação. Olho para a menor unidade dentre elas e pergunto: quantos dias cabe dentro de um ano? Resposta: já conhecemos, 360. É a quantidade de dias que cabe dentro de um ano. Então, a gente tem uma taxa que vai ser para 360 dias, mas o enunciado me deu uma taxa que era para um dia. 360 dividido por 1 também é ele mesmo, 360. Então, eu tenho aqui uma situação a qual eu tenho o meu NQ e o meu NT, mas apenas o NT, como é o valor 1, o número 1, ele vai ser nulo na minha fórmula de taxa equivalente. Vamos para um exercício e entender como que isso vai salvar ou resolver ou complicar a nossa vida? Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui antes do exercício para alguns exemplos. Eu tenho uma taxa de 15% ao ano. Se eu convertê-la para o mês, eu tenho uma taxa mensal de 1,17 ao mês. Vamos fazer um exemplo aqui, fazendo a conversão como se fosse capitalização simples. Então, eu tenho 15, é uma taxa anual. Na capitalização simples, o que eu faria? Simplesmente dividiria pela quantidade de meses que cabe dentro de um ano, ok? Porque eu quero uma taxa para o mês. Então, eu divido. O resultado seria 1,25. Veja que 1,25 é muito diferente. É muito diferente de 1,17.
1,17. Se você fosse ser remunerado por uma dessas taxas, qual taxa você gostaria de ser remunerado? Obviamente pela maior taxa, 1,25. O problema é que o método não se aplica para a capitalização composta. Você precisa utilizar a fórmula de taxa equivalente e essa fórmula de taxa equivalente lhe trará o resultado de uma taxa de 15% ao ano, convertida para o mês, de 1,17. Na capitalização simples, 1,25. É uma diferença absurda. Mesmo que, em alguns casos, quanto menor for a taxa, menor vai ficar essa diferença entre a capitalização simples e a composta. Mas a menor diferença é uma diferença. Pensa, se isso aqui é a taxa de dissídio que vai melhorar, que vai elevar o seu salário. Você quer qual taxa? De 1,25 ou 1,17? 1,25, obviamente. O problema é que o empregador não quer esse 1,25. Ele quer 1,17. Ele quer a taxa correta. Se você está cobrando um cliente que está atrasado, qual taxa de juros você vai aplicar? Se vai adotar o regime composto, então a taxa de juros que você tem que cobrar do seu cliente é a taxa correta, de 1,17, não 1,25. Ok? Você não pode nem lesar a sua empresa e também não pode lesar o seu cliente, mesmo que ele já tenha lesado a sua empresa pagando atrasado. Ok? Você não pode fazer isso. Vai dar errado, vai ser um transtorno para a sua vida e a vida dos seus clientes e para a empresa. Aqui segue outros exemplos. Depois vocês brinquem aí no intervalo da aula e nos estudos durante a semana fazendo essas conversões. De 15% ao ano para o dia, você vai chegar aos 0,0388. E importante, se você quiser fazer o processo inverso, essa taxa ao dia para uma taxa ao ano, você vai chegar em um valor muito próximo, porque aqui eu não usei todas as casas decimais. Se eu usasse todas as casas decimais, aí eu ia chegar no valor perfeito de 15%. Mas eu deixei aqui não perfeito, justamente para mostrar para vocês a situação que temos. Obviamente, se você arredondar para duas casas decimais, isso aqui esse 8 vai se transformar em 9 e muito próximo de 15%. Um exemplo, voltando àquele exemplo anterior, que a gente já sabe o resultado. Mas agora, ao invés de calcular com a equivalência mensal do prazo para 4 meses, eu vou calcular com os 120 dias. Então, o meu resultado será ao dia. Ok? O exercício é o mesmo, os mesmos valores, 47.000, 51.248 e o prazo 120. Pego a fórmula de taxa, ok? Vamos calcular o resultado. Valor futuro dividido pelo valor presente, elevado a 1 dividido por 120. No exercício anterior, a gente estava fazendo o expoente 1 dividido por 4. Agora, a gente tem 1 dividido por 120. Menos 1 vezes 100. Resolve primeiro o que está dentro do parênteses, para depois a potenciação, ok? 1 dividido por 120, a gente chega no valor de 0,83, menos 1 vezes 100. Então, a gente chega ao que resultado? A uma taxa diária de 0,0721% ao dia. Por que ao dia? Porque o seu prazo está ao dia, então a sua resposta foi ao dia. A gente precisa converter agora essa taxa aqui de ao dia para ao mês. Antes, vamos ver se a gente chega com HP, a gente chega nesse mesmo resultado de ao dia. Ffin, Freg.
Opa, dedos nervosos. Vamos lá para HP, Ffin, Freg, limpei os registros financeiros da calculadora, ok? Os 47 mil é uma saída de caixa, CHS PV. 51.248 é o valor futuro. O meu prazo agora é 120, está invertido aqui. É 120, depois o N, tá? Corrijo depois, 120 N. E eu quero descobrir o quê? A taxa. Então, teclo a taxa. Vou ampliar as casas decimais aqui. E olha a taxa exatamente como no exercício, na resolução com a fórmula algébrica. Ok? Então, eu tenho a taxa de 0,072133% ao dia. Mas o enunciado não está pedindo a taxa ao mês. Ok, então vamos lá converter essa taxa de ao dia para uma taxa ao mês. De ao dia para ao mês, ok? Aí sim eu pego a fórmula de taxa equivalente. A fórmula de taxa equivalente é 1 mais a taxa que você tem, elevado ao prazo que você quer, dividido pelo prazo que você tem. Tudo menos 1 vezes 100. Então vamos lá preencher os valores que nós conhecemos. A taxa, quando vem para dentro da fórmula, mesmo na fórmula de taxa equivalente, ela vem na forma decimal. Dividimos por 100. O prazo não está ao dia, e eu preciso que ele esteja ao mês. Olho para a menor unidade e pergunto: quantos dias cabe dentro de um mês? 30. 30 é a resposta. Ok. A taxa que eu preciso, a taxa que eu quero, é para 30 dias. Mas a taxa que foi informada é para um dia. 30 dividido por 1 é ele mesmo, ok? Eu coloquei aqui 30 dividido por 1 apenas para mostrar a representação de que eu tenho um valor que corresponde ao NQ e um valor que corresponde ao NT. 1 mais a taxa na forma decimal, elevado a 30, o resultado menos 1, e aí sim vezes 100, e chego em um valor que eu já conhecia. Olha aqui os 2,186792, que a gente já tinha calculado no outro exercício. Arredondando, 2,19% ao mês. Agora sim eu cheguei em uma equivalência que é ao mês. Olha que bacana. Deu mais trabalho? Um pouquinho mais de trabalho, sim, deu mais trabalho. Mas a gente tem que aprender e vocês farão exercícios de taxa equivalente durante a semana. Na HP, resolvendo a partir da fórmula, não usando as teclas financeiras, que aí tem um pulo do gato que eu ensino depois para vocês, como usar as teclas financeiras para calcular a taxa equivalente. Então, vou fazer o seguinte aqui, mostrar a resolução com a fórmula algébrica, tá? Não estou usando as teclas financeiras. Eu tenho 1 mais a taxa, então já vou inserir direto, que não preciso de calculadora para fazer essa soma. 72133. Ok. Enter. Deixa eu colocar aqui todas as casas decimais. Enter. Depois eu tenho 30, que é o meu expoente. Então, 30. Vou usar a função de potenciação, que está aqui, ó, y sobre x. Ok? Y sobre x. Eu chego ao valor de 1.021867779. Exatamente isso aqui, ó. Essa é a etapa do cálculo. E aí o que eu tenho que fazer agora? Menos 1 vezes 100. Então,
1 menos 100 multiplica. 2,1867. F2, para resumir para duas casas decimais. E, olha que maravilha, chegamos ao mesmo resultado. Que bacana, ok?